Quando Deus andou sobre a terra, de Rick Joyner. Capítulo 1. Parte 5. Naquela noite, Jesus recebeu João e André onde estava morando. Encorajados por sentirem que ele estava realmente gostando da companhia, conversaram com Jesus noite adentro. Ele pacientemente os ouviu e respondeu às suas perguntas. Quando dormiram, era como se o conhecessem há muito tempo. E de fato conheciam. Um dia eles perceberiam que o conheciam desde o princípio. Foi ele quem despertou seus corações sempre que as Escrituras eram lidas. Foi também ele que os tocou com alegria quando contemplaram a beleza do pôr do sol ou apreciaram a graça e a dignidade de um justo. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e nele tudo permanece unido. Ele é a palavra de Deus, a comunicação do Pai com a sua criação e o maior desejo desta criação. Mesmo cansado por não ter dormido na noite anterior, João teve problemas para dormir novamente. Ao olhar para Jesus do outro lado do cômodo, ele simplesmente não podia acreditar em tamanho privilégio. Ele tinha certeza de que era o Messias. Ele seria o próximo rei de Israel, o verdadeiro rei, não como Herodes. Ele teria homens poderosos para servi-lo como Davi? Será que eles mesmos seriam alguns destes homens poderosos? João, André e quem mais se juntasse ao grupo fariam façanhas por Jesus, como os homens de Davi fizeram por ele? Ele seria um guerreiro ainda maior que Davi? Mesmo assim, ele era mais paciente e humilde do que qualquer um que João já conhecera. O novo discípulo estremeceu com a expectativa da glória que estava prestes a contemplar. Estes eram os dias de que os profetas haviam falado. E ele, João, filho de Zebedeu, tinha o privilégio de fazer parte de tudo isso. André também ficou acordado por um longo tempo com seus pensamentos. Ele ponderou sobre algumas palavras de Jesus, que raramente respondia às perguntas diretamente. Ele entendia o que eles realmente queriam perguntar, mas não sabiam como. Ele ouvia seus corações, ao invés de suas palavras. André então pensou em sua família e em Simão, seu irmão. Jesus havia dito a ele e a João que precisavam voltar para suas famílias e que ele os encontraria mais tarde. O mestre disse que precisava passar um tempo no deserto, sozinho, mas prometeu estar com eles novamente. Embora André não quisesse deixá-lo tão logo após conhecê-lo, ele mal podia esperar para contar à família sobre quem haviam encontrado, especialmente para Simão. Enquanto isso, nas regiões celestiais, os dois capitães chegaram à porta da pequena cabana. Suas miríades de anjos estavam dispostas ao redor. Anjos mensageiros passavam constantemente, mas cada um parava para saudar os homens na cabana. Os céus agora estavam abertos. Eles sabiam que a própria plenitude do poder de Deus residia em um homem. Aquele que deu ordem para que o universo existisse, agora andava sobre o pó da terra. Nenhum deles sequer sonhou que veria tal coisa quando foi designado para este minúsculo planeta. Como um lugar tão humilde conseguiu chamar tanto a atenção do rei? Quando o filho deixou seu lugar no trono, todas as hostes do céu se maravilharam. Quando ele entrou no ventre da jovem, eles ficaram surpresos.
Anjos vigiavam cada estrela. Os grandes vigiaram muitas estrelas e os maiores vigiaram as galáxias. Mas não havia um anjo sequer no universo que não trocaria todo o seu domínio para vigiar um único homem na terra. Os homens haviam assumido uma importância totalmente nova. Eles agora eram o centro do universo. Estamos na terra desde que fomos designados para guardar a árvore da vida no jardim, disse um dos capitães. Agora essa vida caminha como um homem. Se ao menos soubessem quem dormiu aqui. De fato, nem mesmo os 2 discípulos o sabem de verdade. Eu tenho observado a humanidade há 4.000 anos, desde que expulsamos os 2 primeiros do jardim. Eles cresceram constantemente no mal, assim como Satanás. Seus corações e mentes estão continuamente voltados para o mal. Desde o jardim, não param de cair cada vez mais fundo na escuridão. Mesmo quando fazem bem ao próximo, é por razões egoístas. Isto não aconteceu em nenhum outro lugar da criação. Eu sempre me pergunto por que o Pai não destrói apenas este pequeno foco de escuridão. Ao invés disso, Ele enviou o seu próprio Filho. Nem mesmo um grão de poeira deste reino deveria se aproximar do Senhor. No entanto, lá está Ele, semelhante aos homens. A escuridão no coração dos homens aumenta cada vez mais, respondeu o outro capitão. Após tanto tempo aqui, é difícil entender como eles serão trazidos de volta à luz. Mas aqui está a própria luz, e sabemos que nada é impossível para ele. Mas como ele irá fazer isso? Os 2 capitães se curvaram no chão quando Miguel se aproximou. Ele estava vestido como um anjo mensageiro, mas os capitães o reconheceram. Eu estou ouvindo vocês, disse Miguel, acenando para eles ficarem de pé. Entendo muito bem o que vocês pensam sobre os homens. Todo o mal do universo se concentrou aqui, neste pequeno ponto da criação, neste planeta e nestas pequenas criaturas. No entanto, há uma razão pela qual o maligno concentrou todo o seu poder aqui. Existe um destino no homem que é maior do que qualquer compreensão. Nem mesmo nós, que estivemos aqui desde o princípio, podemos compreender. O próprio Pai pretende habitar aqui entre eles, na plenitude de sua glória. Os homens um dia serão a morada eterna de Deus. Os 2 capitães ficaram boquiabertos com a afirmação. O filho ter descido já foi algo além de minha compreensão, respondeu um dos capitães. Quanto mais o Pai escolher morar aqui com eles, em sua glória. Sim, há uma grande capacidade nos homens para fazerem o mal, mas também para alcançarem os maiores níveis de nobreza e coragem. Eles serão capazes de pensar, sentir e amar da maneira que o Pai o faz. Vi alguns homens nobres por breves períodos, disse um dos capitães pensativo. Enoque, Abraão, Moisés, Davi e alguns outros cresceram tanto na luz que quase venceram o mal em seus corações. Mas sempre houve menos de 1 em 1 milhão que se importou em conhecer o Deus que os criou. Como toda essa raça se tornará capaz de ver sua glória, ou mesmo ser sua morada? Isso também está além da minha capacidade de entender, admitiu Miguel. Eu apenas sei que o Filho está aqui para resgatar completamente a terra. Ele retornará à condição que conhecíamos no jardim.
Fui até instruído a chamá-lo de Filho do Homem, em vez de Filho de Deus. Ele veio como o último Adão para recuperar tudo que o primeiro Adão perdeu. Ambos ficaram em silêncio por um tempo enquanto olhavam para o rei dormindo. Eles olharam para os outros dois que haviam sido escolhidos para ver sua glória e serem seus mensageiros. Nenhum anjo no céu era tão tolo e fraco quanto eles, mas ali estava o rei, dormindo ao seu lado. Miguel então continuou. O primeiro Adão andou onde havia apenas o bem, mas virou-se para o mal. Este Adão caminhará onde há apenas o mal, mas fará somente o bem. Ele revelará a luz da vida aos homens, e eles sairão da escuridão. Haverá apenas alguns no começo, mas assim como as trevas continuarão a crescer na humanidade, o mesmo ocorrerá com a luz. Muitos o seguirão e voltarão ao amor do Pai. Estes são os eleitos. Com o tempo, os eleitos prevalecerão e muitos serão salvos das trevas por sua causa. Um dia, por causa daqueles que hoje são tão fracos e tolos, toda a criação conhecerá para sempre a força da verdade e saberá que a luz é maior do que as trevas. Se a luz prevalecer aqui, ninguém no céu duvidará, concordou um dos capitães. Mesmo os senhores mais sombrios do mal são incapazes de cometer maior perversidade do que vemos agora. Eu gostaria que fosse assim, mas vai piorar, respondeu Miguel. A queda ainda não está completa e todo o seu curso deve ser permitido. Assim como o Filho se manifestou no homem, o maligno fará o mesmo. A semente maligna que ele colocou no homem irá amadurecer com o tempo. Então, a terra se tornará ainda mais escura, mas a luz semeada pelo Filho irá superar a escuridão. A luz, mesmo em um único dos seus pequeninos, será maior que todas as trevas de Satanás. No momento é difícil entender tudo isso, mas vi que as profecias dadas aos homens foram promessas de Deus. Então, por isso tenho certeza. Estou dizendo isto a vocês, capitães, pois às vezes irá parecer que a luz foi derrotada, mas vocês nunca podem se desesperar, independentemente de como pareça estar a situação. A maior coragem sempre é revelada quando a derrota é visivelmente inevitável. Existem muitos mistérios que não podemos entender agora, mas entenderemos mais tarde. Lembrem-se apenas de que o próprio Pai deu a sua palavra aos homens que assim será, que a verdade irá prevalecer. Por este motivo, podemos acreditar. Continua.